nosso programa Kepi Explica. Sabe que eu estou gostando muito, Dr. Julieta, de ver esses programas antigos do Dr. Kepi. Sabe que eu gravei muitas coisas com a Dra. Cláudia em inglês, para podcast, não? E de vez em quando a gente não tem tempo para gravar novo, eu pego programa antiga e faz um corte diferente, né? E quando eu estou escutando, eu disse, mas eu estava escutando isso a primeira vez? E quando você faz um programa de televisão, que eu fiz muito lá no Canadá, você faz um programa e depois sai e você precisa fazer outro programa. Sim. Mas é muito bom de revisitar o que foi falado, porque o Dr. Kepi, como vocês assistindo sabiam, ele introduziu uma profundidade de psicanálise e psicoterapia muito importante aqui no Brasil. Ele vai falar nesse primeiro trecho um pouco sobre isso, mas é bom de revisitar como a gente vai olhar com novos olhos e como a gente está crescendo, desenvolvendo, a gente está ouvindo, escutando de maneira diferente por causa da nossa mentalidade mudou. Então, é muito interessante fazer isso, não é? Não muito. Acha? Yeah. Então, vamos ouvir esse primeiro trecho. Cláudia, é importante, né, que os telespectadores que saibam o que a gente faz esse tipo de programa. Porque o nosso trabalho começou no Brasil quando não havia praticamente muita psicoterapia aqui. A psicanálise era pouco desenvolvida, tinha Adelaide Corr, na Sociedade de Psicanálise Freudiana, começando a formar os primeiros analistas. Então nem havia faculdade de psicologia, que depois vieram e eles tentaram também colocar cursos de psicanálise no seu currículo para tentar fazer com que os formandos, né, os psicólogos, trabalhassem nesse campo. Então, de lá para cá, houve uma grande divulgação dos conceitos da psicanálise, da necessidade da psicoterapia. E o que eu queria dizer é o seguinte, é que para ser assim, psicanalista mesmo, fazer um trabalho sério, tem que haver, primeiramente, análise do indivíduo, que um dia pretende ser analista. E se ele não fizer análise, ele não vai conseguir lidar com os problemas dos outros, porque a questão da problemática psíquica existe em todas as pessoas. E o indivíduo, não é bem que ele resolva todos os problemas da vida dele, mas ele vai conseguir saber lidar com os problemas. Então, ele conseguindo ver os problemas dele, ele vai conseguir ver os problemas dos outros. E você sabe, Cláudia, questão, por exemplo, do inconsciente do Freud, por que ele falou no inconsciente? É porque a maior parte da nossa conduta, dos nossos pensamentos, dos próprios sentimentos, a maior parte é inconsciente. Você sabe mais ou menos a média de inconsciência que nós temos? Quanto por cento? Bom, outro dia eu ouvi... Na sua opinião? Na minha opinião, eu diria uns 80%. Bom, é considerado que 90% do que o indivíduo pensa, faz e sente é geralmente inconsciente. Então é isso que torna a pessoa doente, porque ela age de um modo que ela não sabe por que ela está fazendo aquilo. Então, por exemplo, ela tem um desastre de carro. Ela vai dizer, foi trânsito, foi chuva, foi a companhia, foi isso, foi aquilo. Mas ela nunca vê a vontade dela. Por exemplo, a pessoa não consegue trabalhar. Ela é formada numa faculdade, por exemplo, odontologia, e não consegue desenvolver. Então ela vai dizer, não, é questão de falta de oportunidade, é questão de talvez eu não tenha muita experiência. Então a pessoa tem uma série de motivos para explicar. Ou então uma pessoa qualquer que não consegue
vamos dizer, alcançar uma profissão e trabalhar naquela profissão. Ela vai dizer, bom, eu não tive oportunidade, eu não tive isso, eu não tive aquilo. Então daí veio esse indivíduo, Freud, com o enorme gênio dele, e ele conseguiu mostrar que existe no interior da pessoa o que ele chama de inconsciente, algo que a pessoa não sabe e que dirige a vida dele. Então, o inconsciente, né, Rich? Nós geralmente atribuímos ao inconsciente uma porção de coisas, né? Como ele explicou aí, é porque eu não sabia, é porque ninguém me explicou. E o Dr. Keppe traz essa revolução. É a consciência o que vai nos auxiliar. É claro que para um psicanalista se formar, ele precisa, mais do que ninguém, fazer esse processo de autoconhecimento, mas não apenas para um psicanalista. Para qualquer ser humano, se ele não se conhece, o que vai vir de problema é muito grande, né? Então, sempre vai ter vantagem, como Freud mostrou, descobrir as nossas reais intenções. Isso é muito, muito bom. Embora nós temos resistência, é interessante fazer isso, né? Ter coragem para ver. Dr. Keppe falou que nós somos o que nós não sabemos sobre nós mesmos, significando que o que está embaixo da superfície, inconscientizada, vamos dizer, está dirigido de qualquer forma. Então, a gente está sendo dirigido porque a gente não quer ver. Então, vendo, dar uma grande passo para frente para nós, especialmente na área da saúde. A área da saúde, Dr. Julieta trabalha muito com isso. Essas coisas inconscientizadas que a gente não vê, está agindo embaixo da superfície, atingindo até nossa saúde física. Então, eles vão falar sobre isso um pouco agora. Inclusive, no campo da medicina, vamos dizer que a doença que o indivíduo tem não é uma coisa que a pessoa recebe de fora. A pessoa fica resfriada, então tem uma pneumonia, então tem um processo qualquer orgânico, um problema nas vias respiratórias, ou no aparelho digestivo, ou circulatório. Então ele vai dizer que é por causa de bacilos, como o Pasteur falou. E nunca a pessoa é capaz de mostrar ou de ver que é uma atitude dela, que ela tem aquela doença por causa da vontade dela. Você sabe, Cláudia, muitas pessoas ouvem o nosso programa de televisão e já copiam. Ontem eu ouvi um médico na televisão falando justamente esses conceitos de que a pessoa é doente pela vontade. Que a pessoa é formada por 3 aspectos, como um triângulo, como nós falamos já há pelo menos 30 anos. De maneira que o que eu quero falar aqui é que é muito importante, é fundamental a pessoa saber por que ela age deste modo ou daquele modo, por que ela pensa deste ou daquele modo, ou por que ela sente isto ou aquilo. Dr. Keppe, porque realmente é difícil para um cidadão comum admitir, por exemplo, que ele teve um acidente onde ele se feriu gravemente por motivos da vontade inconsciente dele. Ele vai dizer, não, mas como? Eu quero então me matar? Eu não quero me matar. Ou então eu quero ficar doente? Eu sinto tanto sofrimento ficando doente? Ou então eu quero que o meu casamento dê errado? Eu não gosto de ficar sozinho. Quer dizer, então o mundo consciente parece que é o contrário do que esses fatores inconscientizados, escondidos da personalidade. A pessoa pensa que ela é aquilo que ela pensa. A gente diz, olha, mas você tem uma tendência a provocar desastre na sua vida. Um dia você destruiu o seu carro, outro dia destruiu o seu casamento, outro dia você quebrou o braço. Então você tem uma atitude de destruir a vida. A pessoa fala, não tenho não, isso acontece. São acidentes, né? São coisas assim casuais. Então isso é importante ao indivíduo saber que não existe nada, absolutamente nada casual na vida.
Nada acontece por acaso. Tudo acontece com uma razão que a pessoa não sabe. E essa razão é uma razão inconsciente. É uma razão interna que a própria pessoa, eu chamo assim, está invertida, né? Ela não sabe que ela queria aquele desastre. Nada está aleatório. Tudo tem uma razão. Pensando sobre nossa vida, esse é um remédio amargo para engolir às vezes, né? Eu me lembro meu primeiro análise. Eu estava em Nova York, né? Fazendo análise com a Dr. Cláudia por telefone, falando sobre as dificuldades eu mudei de Toronto para Nova York, né? Dificuldades que eu estava encontrando. E logo do fim da análise, Dr. Cláudia disse: Richard, tem alguma possibilidade que talvez você fez essa mudança para complicar a sua vida, né? Eu me lembro pensando, não posso pensar assim. Como? Se eu penso assim, eu não saio da cama de manhã. E tenho tanta resistência de ver. Vocês assistindo devem pensar assim, mas todas as coisas, a Dr. Keppe está trazendo essa consciência que a gente está muito mais inconscientizada do que a gente pensa, e esse está atingindo até nossa saúde física. É o que aqui no Brasil vocês chamam dedo podre, né? Então parece uma coisa alheia, não, mas não sou eu, não tem a ver comigo, é o tempo, são astros, Mercúrio retrógrado. Os chineses. E aqui, quando o Dr. Keppe traz a questão da vontade, é onde a coisa complica, né? Porque é difícil admitir que lá no fundo nós temos essa vontade ao contrário, essa vontade invertida. E as pessoas, eu também, assim como o Rich, no início falava, mas eu causei aquilo, eu queria aquela coisa ao contrário. E aí vem essa virada da chave. Não é que isso acontece uma vez, todos os dias nós vamos precisar ir trabalhando, porque nossa tendência é essa que o Dr. Keppe descreveu, querer estragar, né, o bem que nós já possuímos. Por causa dessa questão de inversão, a gente está invertida, especialmente invertida no nível da nossa vontade. Keppe escreveu um livro, né? Libertação da Vontade, para tentar descobrir a verdadeira vontade, ao invés dessa vontade invertida que a gente usa o tempo todo para atrapalhar coisas em nossas vidas. Vai para o próximo? Dr. Keppe tem muito para falar desses programas antigos. Então nós podemos já trabalhar a respeito disso, vendo os mecanismos de defesa que o Freud falava. É interessante que até o Freud cometeu, às vezes, uma inversão muito grande. Porque o Freud, desde os 50 anos, ele ficou muito doente. Ele fez muitas operações no maxilar, né? E estava sempre com esse problema de câncer na garganta. Então, eu gostaria de falar dos mecanismos de defesa, só que o Freud fala, mecanismos de defesa do eu, para defender o eu, a integridade do eu. E não é bem isso, são mecanismos de defesa da consciência. Quer dizer, a pessoa não quer tomar aquela consciência, então vamos dizer, ao contrário do que o Freud falou, ela está atacando o eu dela, a pessoa dela. Por isso que a pessoa morre cedo. A pessoa não precisa pensar que ela, por exemplo, se teve um acidente, que aquilo foi uma coisa do acaso, uma coisa até do além que castigou. Não é assim. A pessoa é totalmente livre e até pela hipnose, viu, Cláudia? Sabe o que aconteceu no hospital um dia? Havia um rapaz lá muito doente, ele tinha um problema no joelho, um problema, um carcinoma grave, e que houve metástase em todo o corpo, o aparelho ósseo, ficou muito doente. Então, havia um amigo meu lá que hipnotizou o rapaz e falou para o rapaz, olha, você sabe o que você tem? Ele deu exatamente o diagnóstico e a gravidade do caso. Então, ele foi mais além sob hipnose, perguntou para o rapaz, mas você vai morrer ou não?
Então o doente falou, sim, eu vou morrer. Mas você sabe quando? Ele falou, sim, quando? Ele deu a data, 1 mês depois ou 2 meses depois, não me lembro bem, em que ele iria falecer. O dia. Então nós tomamos nota e exatamente isso o que aconteceu. E por quê? Então a pessoa já tem no interior dela, não quero assustar aí os telespectadores, mas ele sabe inclusive o dia que ele vai morrer. Se ele estiver sob hipnose, ele poderá dizer isso perfeitamente. Mas, doutor Kepp, aí o senhor acredita, sim, que haveria uma decisão tão onipotente da pessoa? Se a pessoa estiver doente, vamos dizer, estiver num processo já avançado de uma doença. Sim. Por causa, tem alguma intenção atrás. Olha, esse é profundo, né? Muito profundo. E nessa questão que nada disso vem das estrelas, né? Mas vem por causa da nossa intenção. Essa é uma coisa que a gente precisa conscientizar. Eu estava ajudando uma cliente recentemente, né? Ela estava falando sobre, no passado, ela tinha uma nova abordagem no trabalho, né? Ela tentou, com 3 ou 4 meses, de desenvolver essa nova abordagem. Ela não recebeu muitos contatos, né? O negócio não foi para frente. Sabe o que ela falou? Então Deus não quer que eu faça esse trabalho. Então ela fez uma decisão que parou, ao invés de continuar desenvolvendo, tentando, sabe, uma coisa mais interna, ela culpou até Deus, as estrelas, para essa questão. Então o ser humano chegou num ponto tão longe de contato com o interior que a gente faz esse tipo de pensamento, pensando que nós somos vítimas de alguma coisa nas estrelas, né? Até da nossa consciência, né? Como o Dr. Kepp falou aí, e Freud também fez essa confusão de que nós teríamos que nos defender da consciência e não que nesse processo de não querer ver as coisas, nossas intenções, nós estamos nos atacando e atacando o próprio desenvolvimento, como essa sua cliente. Então, no próximo trecho, o Dr. Kepp continua explicando esses chamados mecanismos de defesa. Então, telespectadores, esta noite o Dr. Kepp está tratando de questões da psicanálise, como os mecanismos de defesa da neurose, que na verdade esse é um estudo que o senhor desenvolveu, não é, Dr. Kepp? Que não seriam mecanismos de defesa no sentido tradicional dado pelo Freud, mas na verdade seriam mecanismos de defesa da doença, da neurose. O Freud, ele chamava de mecanismo de defesa do eu. Então, ele tinha a ideia de que, por exemplo, se a pessoa não soubesse de determinados fatos, ou então se a pessoa se desviasse de certos, assim, conhecimentos dolorosos, conhecimentos, assim, que levassem a pessoa, na opinião dele, ao desespero, seria melhor. Mas eu digo o seguinte, Cláudia, essa foi, acho que, a minha descoberta básica, que o importante é a pessoa ter consciência absolutamente de tudo que acontece nela. E que o nosso trabalho não é praticamente de esconder a doença dela, a patologia, mas o nosso trabalho é de mostrar para ela algo que ela não sabe, algo que está fora da consciência dela. Então, há pouco o senhor estava explicando para os telespectadores, Dr. Kepp, essa questão de que tudo o que é escondido da consciência ganha força, domina o comportamento do indivíduo. Então, o senhor traz aí uma série de exemplos desses mecanismos. O senhor gostaria, então, de explicar melhor? Então, o Freud, agora usando as descobertas dele, que, aliás, ele usou a descoberta dos outros grandes psicanalistas, o Ferenczi principalmente, né, da Hungria. O primeiro mecanismo ele chama de regressão. Veja bem que coisa interessante. O que é a regressão, né? A regressão é quando a pessoa tem um problema e ela volta a ter uma conduta infantil.
Mas o que é isso? Voltar a ter uma conduta infantil. Quer dizer, voltar a uma conduta da infância. Então, como é que caracteriza uma pessoa assim que volta à infância? Por exemplo, começa a chupar o dedo. E tem outros fatores. Quer dizer, a pessoa está nervosa, pega, abre a carteira, põe um cigarro na boca. É como uma mamadeira, né? Chupar o dedo, quer dizer, é uma atitude infantil. Sentir então vontade vamos dizer, de comer um chocolate, abrir a geladeira. Então vamos dizer, nesse caso, que a pessoa que fuma, pessoa que toda hora que está nervosa fuma, ela afugenta que aquilo deveria aparecer na consciência dela, que é fundamental. Ela fumou, desaparece a consciência e ela acaba também com o estômago, com o pulmão dela. Ela, em 10 anos, vai sofrer de um edema pulmonar, uma coisa assim muito grave. Então, o fato de beber é a mesma coisa. Então, a questão, por exemplo, da droga, né? Fala, olha, a droga prejudica isso, aquilo. Mas tem que ver o fator anterior. Por que o indivíduo toma droga? Por que ele fuma, por exemplo, maconha, coisa assim? Então, tem que ver a causa, porque ele entrou na droga. Se não curar essa causa, não cura o efeito. Então, para curar o efeito, o indivíduo que toma droga tem que ver o medo que ele tem de ter consciência de algo que ele não quer ver nele mesmo. Então, aí se chama mecanismo de regressão. O indivíduo que toma droga pode ver, bebe bastante, o indivíduo que toma muito álcool é um indivíduo bastante infantil na conduta dele. Ele não quer enfrentar a vida, ele quer fugir. Então, mas esse estudo é fantástico, viu, na psicopatologia. Dr. Keppe está muito animado com isso. Ele sempre fala, eu gosto da patologia de vocês. ele é muito interessado nesse mundo. Né? Mas essa coisa que ele falou agora, se a gente não trata a causa do problema, a gente pode repor um hábito ruim com outro hábito ruim, né? Ou até pior. Por isso, quando a pessoa para de fumar, muitas vezes eles ganham muito peso, né? Porque ele está substituindo o cigarro com comida ou com alguma coisa, né? Para tentar aliviar essa tensão por dentro que ele está sentindo. Então, essa coisa de regressão, a gente volta para a atitude infantil. Você pode ver isso muito, né? A pessoa fala, eu não vou falar com ele mais. Sabe? Né? Não brinco mais. Não brinco mais, não. Sabe? Esse tipo de coisa é um tipo de regressão. A pessoa está, ao invés de lidar com o problema, a pessoa está regredindo para um comportamento infantil. E na época em que foi gravado o programa, ainda não tinha a epidemia dos celulares. Mas tem pesquisas recentes mostrando também que, por vezes, a pessoa nem fuma, nem bebe, mas ela pega o celular nessa atitude que o Dr. Keppe comentou. A pessoa está incomodada com alguma situação, a pessoa está entediada ou está ansiosa e ela pega o celular. Ou para conversar, ou para desviar a atenção, ou até literalmente para entrar em um jogo que ela está lá. E dispensa uma atenção para isso, para quê? Para não ter consciência. Então, esse é o ponto, né? Que a pessoa se vicia porque ela está, na verdade, fugindo de uma percepção mais profunda. Pessoas precisam perceber que eles sabem disso, que criar essas mídias sociais, etc., que a gente fica viciado, né? Eles desenvolveram isso estudando os cassinos. Você sabe disso? Eles estudam o que causa uma pessoa de ficar dentro de um cassino e eles tentaram de trazer essa mentalidade para as mídias sociais. Por isso você pode ficar lá, sabe, scrolling, né? E você, olha, eu estou aqui 1 hora fazendo nada. É um tipo de vício, um tipo de evitar a consciência, como ele está falando. E esse está sério, porque se a gente não está com consciência do que está acontecendo, está escondendo, ele está agindo embaixo de nós de qualquer forma, atingindo até nossa saúde física.
E a inteligência artificial, mesma coisa, porque ela foi desenvolvida nesse raciocínio de criar engajamento. E para isso, o que acontece? A IA tem que concordar com a pessoa. Então, tem um viés que é muito perigoso. Já no campo da consciência, nós temos que ver aspectos que não são tão agradáveis assim, com uma finalidade, que aí se vem uma coisa interessante, né? Você vai ter força interior para ter uma vida mais equilibrada. Isso é o que a maioria não quer fazer. Por isso, no IA, sempre eles falam, sugestão brilhante, fantástico. E no fim, eles sempre falam, eu posso fazer uma coisa mais para você. Então, sempre você fica dentro dessa coisa mais tempo. Então, nosso programa para hoje acabou. A gente vai juntar com você próxima vez para ver esses outros trechos do programa do Dr. Kepi, que explica muita coisa sobre psicopatologia e todos que a gente precisa aprender para nós, para ter uma vida melhor. Ver o pior para viver o melhor. Isso mesmo. Até a próxima. Apoio Cultural. Instituto de Ciência e Tecnologia Kepi e Pacheco, mantenedor das faculdades trilógicas Kepi e Pacheco e Nossa Senhora de Todos os Povos. Millennium, Centro de Línguas das Faculdades Trilógicas. Kepi Motor, nova tecnologia para um novo mundo. Livraria Proton.